Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente volta a falar sobre curva de Phillips, mas agora com exercícios, que é para a gente começar a ir maturando o conhecimento para a coisa ficando mais digerida. O que é importante que você observe, o que é que a gente tem que analisar com calma. A gente tem que analisar quais são os tipos de curva de Phillips, quais são as características da curva de Phillips, para poder, dentro dessa lógica, identificar como é que resolve as questões da melhor forma possível. O que eu quero que a gente faça hoje? Alguns exercícios e aí depois a gente vai ver produto potencial, produto efetivo e por aí vai. Vamos trabalhar aqui. O que é que nós temos? Acerca da relação existente entre o comportamento do mercado de trabalho e o nível de atividade e a relação existente entre salários, inflação e desemprego, julgue os itens a seguir. A curva de Phillips mostra as combinações de inflação e desemprego que surgem dos deslocamentos da demanda agregada ao longo da oferta agregada. Essa aqui, não tem nem o que pensar, é verdadeiro. Foi exatamente o que nós vimos no conceito. A curva de Phillips, ela é oriunda da interação entre demanda agregada e oferta agregada, quando há alterações da demanda agregada, o que vai levar a movimentos ao longo da oferta agregada. Então, isso aqui foi visto justamente aqui. Ela mostra as combinações de inflação e desemprego que surgem no curto prazo, à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a economia ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo. Então, essa definição é exatamente o que está sendo marcado na lousa e logo a alternativa 3 é uma alternativa verdadeira, não tem nem o que pensar. Mas aqui, no fim das contas, é um conceito mais profundo, é um conceito que desce um pouco mais a relação de inflação e desemprego, trazendo de volta ao conceito de oferta agregada e demanda agregada. O que essa questão mostra? Que todos os modelos da macroeconomia, eles estão bastante associados. Então, eu tenho o modelo de demanda agregada, eu tenho o modelo keynesiano, para ficar mais fácil, que ele amplia para o modelo ISLM, ele abre para o modelo oferta agregada e demanda agregada. E aí a curva de Phillips, ela vem da oferta agregada e demanda agregada, então acaba sendo uma filha desse modelo. Então, quanto mais você absorve essa sincronia que existe entre os modelos, mais fácil é de você compreender o funcionamento da economia e entender que em macroeconomia as variáveis elas são bastante entrelaçadas. Próximo item, item 4. No longo prazo, a curva de Phillips é vertical, verdadeiro. No longo prazo, a curva de Phillips é vertical. Dá para entender isso? Vamos fazer um esforço para analisar aqui no gráfico. Lá da demanda agregada e da oferta agregada, YP, demanda agregada, oferta agregada a curto prazo. Tá aqui, produto. Tá aqui, preço. Que é que eu preciso compreender? Vamos botar aqui, desemprego, preço. Tá aqui, preço. Tá aqui, desemprego. Primeiro ponto. Isso aqui é considerando curto prazo. Quando eu coloco longo prazo, o que é que eu tenho? Que eu vou considerar aqui, para ficar bem simples, a curva de oferta agregada de longo prazo. E aí, curva de oferta agregada de longo prazo. O que é que isso significa?
que quando a minha demanda agregada se desloca para D a linha, o que é que eu tenho? Eu vou sair desse ponto de equilíbrio A para esse ponto de equilíbrio B, onde eu tenho um nível de preços mais alto. Então, está aqui o nível de preços mais alto, mas veja que nesse caso eu tenho o mesmo nível de produção. Se eu tenho o mesmo nível de produção, eu vou ter o mesmo nível de emprego. E se eu tenho finalmente o mesmo nível de emprego, eu vou ter o mesmo nível de desemprego. De tal forma que eu estou nesse ponto que está aqui. Então, eu tenho preço e tenho taxa de desemprego, um preço inferior à mesma taxa de desemprego está aqui. E aí, quando eu uno, deixa eu só botar aqui, quando eu unifico essas informações, da mesma forma que eu tenho a curva de oferta agregada de longo prazo vertical, eu vou ter uma curva de Phillips de longo prazo também vertical. Então, a curva de Phillips de longo prazo também é uma curva vertical, de tal forma que a curva de oferta agregada de longo prazo, mostrado na lousa alternativa verdadeira, mostrado e provado também. Número 17. Vamos lá, uma questão para economista. A análise macroeconômica é essencial à compreensão dos grandes agregados econômicos. A respeito dessa teoria, julgo os itens a seguir. O fato de, no longo prazo, os tomadores de decisão não poderem escolher maiores taxas de inflação para reduzir o desemprego é compatível com a existência de uma curva de Phillips de longo prazo vertical. Então, o que eu tenho? Se os tomadores de decisão não podem escolher maiores taxas, porque eu tenho que fazer no curto prazo? Curto prazo é, eu vou escolher maior taxa de inflação e eu vou escolher maior taxa de inflação associada a um menor desemprego. Eu posso fazer essa escolha no curto prazo. A questão é que no longo prazo eu não posso fazer. Por que não? Porque eu já estou aqui com a taxa de desemprego natural, porque eu estou falando com o produto, eu estou considerando a existência do produto de pleno emprego. Então, se eu estou falando de produto de pleno emprego, eu estou falando de taxa natural de desemprego. E se eu falo de taxa natural de desemprego, eu não tenho como, com o aumento de preços, reduzir a inflação. Isso é compatível, sim, com a existência de uma curva de Phillips de longo prazo vertical. Item 17 é um item verdadeiro. Então, está aqui analisado e definido na lousa. O que é que nós precisamos observar ainda? Tem mais um exercício para a gente ver um outro conteúdo. Número 19. De acordo com os economistas clássicos é de não intervenção do governo, as políticas fiscais expansionistas são particularmente eficazes para reduzir a taxa de desemprego no longo prazo. Primeira coisa importante, falou-se em economia clássica. Quando se fala em economia clássica, e o que é que eu tenho, o que é que eu vou levar em consideração? Na economia clássica, a gente está falando de não intervenção do governo. Então, primeira coisa, não intervenção do governo. O governo não deve intervir na economia. Então, primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, quando eu falo de economia clássica,
eu estou falando de longo prazo. Vamos fazer agora por uma outra abordagem. A gente está falando de longo prazo. E se eu estou falando de longo prazo, eu estou falando também de economia e a gente está no pleno emprego. Além disso, se eu estou falando de longo prazo, eu estou falando de expectativas racionais. Eu não estou falando mais de expectativas adaptativas. Finalmente, se eu estou falando de longo prazo, eu vou falar de curva de Phillips vertical. Vamos analisar isso aqui. Curva de Phillips vertical significa dizer que não é possível mudar a taxa de desemprego, porque eu já estou na taxa de desemprego natural. Então, ficou bem claro agora. Vamos para o 19. De acordo com os economistas clássicos, as políticas fiscais expansionistas são particularmente eficazes para reduzir a taxa de desemprego no longo prazo. Falso. As políticas econômicas, elas são ineficazes no longo prazo. Por que as políticas econômicas são ineficazes no longo prazo? Porque eu já estou na curva de oferta agregada de longo prazo. Não deve existir intervenção do governo, porque nós já estamos na política de pleno emprego. Nós já encontramos o ponto ótimo do pleno emprego. Então, falou-se em economistas clássicos, estamos falando em economia clássica e não deve existir intervenção do governo na economia. Então, por que não acontece isso? Porque as políticas não são mais eficazes para reduzir emprego, reduzir desemprego. Porque nós já estamos na taxa natural de desemprego. Vamos ver uma diferença importante. Agora sim, mais uma função de conteúdo. Vamos ver a diferença entre produto potencial e produto efetivo, os famosos ciclos econômicos. O que são esses ciclos econômicos, para ficar bem claro? Quando nós falamos em economia, no curto prazo, a gente vai fazer algumas análises de economia de curto prazo. Quando nós falamos de curto prazo, a economia ela vive ciclos. Ciclos de expansão, ciclos de recessão. Isso é natural para qualquer economia. A crise que nós estamos vivendo em 2015 e a crise que nós vivemos em 2015 e a crise que nós vamos continuar vivendo em 2016 é proveniente desse movimento cíclico da economia. Isso, obviamente, não quer dizer que seja alguma coisa boa. Não, porque quando a gente passa pelo ciclo de recessão é muito doloroso. Nós temos o de crescimento e o período de crescimento, o período de recessão. E aí, como é que a gente observa esses ciclos? Através da diferença entre o produto potencial e o produto efetivo. Deixa eu só mostrar a vocês isso aqui. Vamos analisar o PIB ao longo do tempo. Então, a tendência do PIB é crescer ao longo do tempo. O que é que eu tenho aqui? Se o PIB efetivo, o PIB de agora, é maior do que o PIB potencial, do que o PIB de pleno emprego, eu vou estar com crescimento maior do que o potencial da minha economia. Eu estou em um processo de expansão econômica. Para ficar mais claro, para ficar mais entendível, o que é PIB potencial? PIB potencial é o nosso PIB de pleno emprego. É o máximo que eu posso produzir, o PIB máximo que eu posso produzir.
Então, e aí, qual é o que seria o hiato do produto? É a diferença entre o que eu posso produzir e o que eu efetivamente estou produzindo. Então, a diferença entre o que eu desejo produzir e o que eu efetivamente produzo chama-se hiato do produto. Se o PIB efetivo for maior que o PIB potencial, ou seja, se eu tiver hiato negativo, eu tenho um hiato inflacionário. Eu estou produzindo mais do que o potencial da minha economia. Eu estou fazendo isso via inflação. Se o PIB potencial for maior que o PIB efetivo, ou seja, se o hiato for positivo, eu tenho hiato deflacionário. Eu estou produzindo menos do que a minha capacidade de produzir. Então, o que é que eu tenho? Na economia, a gente sempre vai medir o nosso produto efetivo em termos de produto potencial. E vai ficar mais claro agora. Quando o produto efetivo é maior que o produto potencial, quando eu estou nessa região aqui, eu tenho um período de expansão econômica, mas essa expansão econômica vai estar associada a um período de inflação. É um período de crescimento, mas é um período também inflacionário. Do outro lado, quando eu cresço, quando o meu PIB efetivo ele é menor que o meu PIB potencial, eu estou crescendo menos do que o potencial que eu poderia crescer. Eu estou no período de recessão econômica, ou seja, eu vivo um momento de hiato deflacionário. É o hiato positivo. Então, o que a gente tem que observar? Esses ciclos de expansão de um lado e esses ciclos de recessão do outro são ciclos normais da economia. E o que é que o governo tem que fazer? É reduzir o tamanho dessas barrigas. É não fazer que a expansão seja algo muito assustador, nem fazer que a recessão seja algo muito, muito baixo. Então, o grande mistério aqui é o grande objetivo do governo, quando ele faz as suas políticas, quando ele faz a sua política estabilizadora, é justamente, o grande objetivo dele é fazer isso aqui. É fazer uma barriguinha pequena na expansão. Se não adianta crescer muito, se no ano seguinte eu vou cair muito. Então, o objetivo do governo é fazer isso aqui. É fazer com que o meu PIB cresça muito próximo do meu potencial. Sem crescer muito nos períodos de expansão para não cair muito nos períodos de recessão. Um caso bem claro é o caso do Brasil. Nós crescemos muito, nós tiramos muita gente da classe C. Lá em 2003, até 2012, até 2008 basicamente, mas isso a gente pode expandir até 2012, o Brasil cresceu muito. O Brasil cresceu e tirou todo mundo da classe C, mas tirou todo mundo da classe C de uma maneira desordenada. O que é que aconteceu em 15 e 16? Essas pessoas estão voltando, o número de pessoas consideradas, o número de pessoas que é enquadrado como classe média diminuiu. E aquelas pessoas que ascenderam para a classe C, muitas dessas pessoas estão voltando para as suas classes originais. Por que isso? Porque nós crescemos muito forte e no período de crescimento, e aí agora nós vamos cair muito forte no período de recessão. É um prognóstico ruim? É um prognóstico doloroso? Também. Dói muito, mas acontece. E acontece quando a gente não faz um crescimento equilibrado, e no Brasil a gente vai ver esse crescimento não foi equilibrado, principalmente nos últimos anos.
Para ficar mais claro, vamos fazer exercício, agora alguns exercícios de ABCDE, para a gente começar a ir incorporando as ideias na mente. Vamos lá. ESAF é um exercício bem velho, mas é bom para a gente começar a ir absorvendo as informações dos conteúdos. Considere a seguinte equação da curva de oferta agregada de curto prazo. Y é igual a YP mais AP menos P, onde Y é o produto agregado efetivo, YP, o produto de pleno emprego, A é maior que zero, P, o nível geral de preços, PE, o nível geral de preços esperado. Com base nas informações constantes da equação acima, considerando as curvas de oferta agregada de longo prazo e de demanda agregada, é correto afirmar que uma política monetária expansionista não altera o nível geral de preços, tanto no curto quanto no longo prazo. Alterações na demanda agregada resultam no curto prazo em alterações tanto do nível geral de preços quanto na renda. Letra C. No curto prazo, uma política monetária expansionista só altera o nível geral de preços. Letra D. O produto está sempre abaixo do pleno emprego, mesmo no longo prazo. E letra E. Alterações na demanda agregada, tanto no curto quanto no longo prazo, só geram inflação, não tendo qualquer impacto sobre a renda. Vamos ver. Letra A. Uma política monetária expansionista, expansão, não altera o nível geral de preços, tanto no curto quanto no longo prazo. Falso. Falso por quê? Uma política monetária expansionista altera o nível geral de preços no curto prazo. Mas, aliás, vamos arrumar isso aqui, né? Uma política monetária expansionista só altera o nível de preços no curto prazo. Aliás, vamos arrumar isso aqui. Uma política fiscal, uma política monetária expansionista altera o nível geral de preços, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Eu posso fazer uma política de demanda agregada, ampliou a demanda agregada, desloca a demanda agregada para a direita, vai aumentar preços. Aumentou preços, curto prazo. No longo prazo, quando a demanda agregada se desloca para a direita, ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo, vamos só corrigir, isso não vai levar isso não vai levar ao aumento de preços por conta da neutralidade da moeda. A demanda agregada sobe, aumentando o nível geral de preços e sistematicamente cai por conta da corrosão da oferta monetária real da economia. Então, a política monetária expansionista altera o nível geral de preços no curto prazo. No longo prazo, a neutralidade da moeda faz com que ela não interfira nos preços. Letra B. Alterações na demanda agregada resultam no curto prazo em alterações tanto no nível geral de preços quanto na renda. A alternativa B, ela é verdadeira. Alternativa C. No curto prazo, uma política monetária expansionista só altera o nível geral de preços, falso. No curto prazo, uma política monetária expansionista altera nível de preços e renda. Altera os dois. E eu posso ainda completar isso. Política monetária expansionista desloca a demanda agregada para a direita. Então, se eu quiser ser mais precisa, para ser melhor, no curto prazo, a política monetária expansionista altera não.
aumenta, porque alterar pode ser diminuir. Aumenta o nível geral de preços e aumenta a renda, porque eu vou estar deslocando para a direita a minha demanda agregada da economia, aumentando a renda, aumentando preços. Letra C. O produto sempre está abaixo do pleno emprego, mesmo no longo prazo. Sempre é uma variável muito complexa de se utilizar em economia, porque economia é uma ciência social. Então, sempre é mais complicado. Então, o produto está sempre abaixo do pleno emprego, mesmo no longo prazo. Falso. O produto será igual ao produto de pleno emprego no longo prazo. Quando eu falo em produto de pleno emprego, eu estou falando que o produto efetivo, quando eu estou falando de longo prazo, eu estou falando que o produto efetivo, ele é igual ao produto de pleno emprego. Eles têm o mesmo valor. Letra E. Alterações na demanda agregada, tanto no curto quanto no longo prazo, só geram inflação, não tendo qualquer impacto sobre a renda. Alterações na demanda agregada, tanto de aumento quanto de redução, tanto no curto quanto no longo prazo, só geram inflação, não tendo qualquer impacto sobre a renda. Falso. Alterações na demanda agregada no curto prazo geram alteração na inflação e tendo impacto sobre a renda. Demanda agregada, a alteração da demanda agregada vai levar a alterações na renda e nos preços no curto prazo. Então, a alternativa ela é falsa, não está bem clara aqui. A alternativa correta neste caso é a alternativa B. Está bem completinha. Para responder essa questão, a gente precisa lembrar dos conceitos de oferta agregada e de demanda agregada também. O que a gente vai fazer? Que a gente vai dar uma parada. E aí, a partir de agora, a gente vai começar. A gente está na aula 65, não é isso? Então, a gente está na aula 65 até a aula 70, 5 aulas só de exercício de curto prazo. Vai até a aula 70 e depois mais 5 aulas sobre conjuntura macroeconômica no Brasil, porque isso cai nas provas de vocês também. Então, a gente dá uma paradinha por aqui e vai fazer mais exercícios agora, não só de oferta agregada, como demanda agregada, para analisar vai fazer uma revisão só sobre a economia do curto prazo. A gente para por aqui, mas volta em breve. A gente se encontra já já. Até lá!